Segundo a informação do Vene Casagrande, nos últimos dias da janela, o staff do Pedro comunicou ao Flamengo o interesse do Al Rayyan do Catar, que é justamente o clube do Roger Guedes. O diretor de futebol, José Boto, chegou a conversar com o dirigente do clube do Catar, que sinalizou interesse em pagar 18 milhões de dólares, 98 milhões de reais pelo atacante. O Flamengo, assim como fez em outras negociações envolvendo outros nomes, decidiu que não quis nem abrir conversas pelo atacante, pela saída do atacante rubro-negro, o atacante Pedro, que vem nesse bom momento. Mauro, chama atenção, né? O Pedro, que sempre teve muita qualidade, acho que fez bem para ele até toda essa situação, a cobrança do Felipe Luiz, uma mudança de postura, talvez, do jogador no dia a dia, vem com bons números e acho que é claro que para o Flamengo não há interesse nenhum em negociar um jogador que vem numa boa fase, como vem o Pedro, né, Mauro? Aí nem tem nenhuma situação de proposta por ele, voltou de uma lesão grave, voltou a jogar há pouco tempo. Então, na realidade, vai seguindo jogando. A grande questão do Pedro é ele ter uma participação ativa do jogo sem bola, que foi o tema que gerou as críticas feitas a ele pelo próprio técnico Felipe Luiz, para que ele e o Arrascaeta possam atuar juntos, porque dentro do modelo de jogo do Flamengo, para que eles dois joguem, é preciso que os dois participem mais quando o time não tem a bola. E é bom lembrar que o Pedro jogou como titular contra o Grêmio, também contra o Vitória, mas contra o Internacional foi o Bruno Henrique, né? Ou seja, nesses dois jogos, que eram jogos mais pesados, importantes, foi o Bruno Henrique. Então, acho que essa variação vai continuar acontecendo. O Arrascaeta vai ter sido prioridade, porque é o principal jogador da temporada, o cara que, além de fazer os gols, ele tem as assistências e tudo mais. Então, em alguns jogos, acho que o Felipe vai preferir um jogador mais incisivo ali na marcação da saída de bola do adversário do que o Pedro, né? Eu acho também que é normal, né? O Felipe Luiz faz o que fazem técnicos como o Ancelotti, que falamos há pouco. Técnicos europeus fazem isso toda hora. O cara artilheiro do time eventualmente não vai jogar, porque o cenário é outro, tudo mais. E o Felipe Luiz, como eu sempre digo, ele é brasileiro no passaporte, mas é um profissional forjado no futebol europeu. E chama atenção, né? Porque há uma série de jogadores que foram comandados pelo Diego Simeone, que segue a carreira de treinador, né? Até o Felipe Luiz chegou a falar sobre isso em uma entrevista para o Marca, sobre vários jogadores que passaram pelo Simeone. Tem o Simeone também como, talvez não no estilo de jogo, mas no método europeu. Por mais que o Simeone seja argentino, tem muito tempo no Atlético de Madrid e vários jogadores que foram comandados por ele hoje são treinadores, e o Felipe Luiz é um cara que tem muito respeito na Europa, conhece muito bem o método europeu e coloca em prática no futebol brasileiro. Acho que é importante também para o desenvolvimento do futebol nacional, né, Marcos? O próprio Saúl, né, que está no Flamengo, já manifestou que quando parar de jogar pretende ser técnico também. Chama atenção, é legal essa influência que o Simeone teve em tantos jogadores que passaram pelo comando dele no Atlético de Madrid. Vamp, sobre esse momento do Pedro, vem fazendo muitos gols, depois dessa situação com o Felipe Luiz, parece que agora engrenou legal com a camisa do Flamengo, mas é isso, não tem a posição assegurada, em alguns jogos ou outro vai jogar ou não, e o Flamengo recusando essa proposta do futebol do Catar pelo seu camisa 9, Vamp. Primeiro, uma proposta dessa, como é que você vai contratar um jogador, repor um jogador por 18 milhões de dólares no nível do Pedro? Não vai achar em nenhum mercado isso. Interessante também para o Pedro não ir, né? Porque não aceitar, o Flamengo não aceitar e o Pedro ficar. Porque o Pedro, vamos esquecer, o Pedro jogou a última Copa do Mundo, bateu pênalti contra a Croácia, antes de se machucar, né? Machucou na seleção, sendo convocado no treino da seleção e machuca o cruzado, né? E se manter esse nível, pode ter certeza que Pedro vai para a Copa do Mundo de novo. Porque homem de área que faz gol, a praia dele é ali dentro da área, eu acho que finaliza bem, eu acho que dos atacantes aí, ele, né, e o Marcos Leonardo é que finaliza melhor, o João Pedro também chegando agora, mas o Pedro, se continuar jogando nessa batida aí, fazendo esses gols, vai ser convocado e vai para a Copa do Mundo também. Faltam 10 meses para a Copa do Mundo. E aí, como a gente fala que tem muita gente voltando, querendo pegar essa brecha de jogar a Copa do Mundo, porque o Flamengo aceitar essa proposta baixa e querer levar Pedro para o Catar e Pedro querer ir para o Catar. Olha lá, eu estou falando que o Gerson já está para sair, né? Está para ir para o Al Hilal também, né? Não, pro time do... Tem um time interessado já no Gerson. Falou que o Gerson tá louquinho para já vazar também da Rússia. Não sei se a Rússia... O atleta Marcão. O Marcão, né?
segundo o presidente do Flamengo, o atleta Marcão. Mas sobre o Pedro, Bruno, vem nesse grande momento, vem fazendo gols com a camisa do Flamengo. Parece que foi um episódio superado já com o Felipe Luiz. E como disse o Mauro, né, o Felipe Luiz ele não tem esse método de fechar o time, os 11, e sempre usar nos grandes jogos, né? Tem a possibilidade, depender do contexto, depender do adversário, mudar uma peça ou outra, utilizar atacantes com características diferentes. E acho que vai ser importante para o Pedro entender o papel dele no clube também. O Flamengo que ainda não quis abrir negociação, né, por renovação do Pedro, tem mais 2 anos de vínculo, mas acho que o Pedro vai precisar entender isso também, saber se adaptar, saber entender qual que é o papel dele no time, até se ele quiser realmente seleção brasileira. Tá chegando a hora da Copa do Mundo. Ele vai precisar estar no seu nível máximo, tanto de postura dentro do clube, quanto de nível técnico dentro de campo, se quiser ter uma vaga na Copa do Mundo com o técnico Carlo Ancelotti. Sim, e é interessante estar no Flamengo, é um time que briga pelos títulos, é líder do brasileiro, está aí vivo na Libertadores, é um time que está sempre nas principais disputas nos últimos anos, tem uma visibilidade enorme, e é realmente entender essas questões. Vai ter jogo que pode ser que ele não comece, um jogo importante, um jogo de Libertadores, enfim, que rodar elenco todo mundo roda, até porque tem bastante jogo, mas aí você vê o time titular, vamos dizer assim, nos jogos mais importantes. E pode ser que em um ou outro ele não esteja, mas sem dúvida ele recuperou espaço, né? Mesmo que em um ou outro jogo ele não apareça, como no jogo do Inter, ele ficou no banco, mas ele entrou, ele ajudou o time do Flamengo também contra o Internacional. Então hoje ele volta a ser um titular no sentido de estar entre os 15 ali que vão jogar sempre. Tem alguns jogadores que estão numa outra situação, por exemplo, o Everton Cebolinha joga muito pouco, não é o mesmo status, mesmo que no jogo os dois estejam no banco, mas o Pedro é uma opção para entrar a qualquer momento. Cebolinha já não é tanto, Michael menos ainda. Então, o Juninho, então, às vezes não vai nem para o banco. Então, o Flamengo tem muito jogador e vai variando de acordo com o jogo, de acordo com o momento. Eu citei o Cebolinha, na ponta esquerda, o Samuel Lino chegou e tomou conta. Nos principais jogos, você não vai imaginar um jogador que não seja o Samuel Lino como ponta esquerda do Flamengo. Na direita ainda tem uma disputa, às vezes joga o Plata, às vezes joga o Luiz Araújo, o Plata pode jogar por dentro. Então tem ali alguns jogadores, acho que no ataque hoje do Flamengo, meio e ataque, tem ali como confiáveis, vamos dizer assim, para o que o Felipe pode usar qualquer um deles num jogo grande, o Luiz Araújo, o Plata, o Arrascaeta, o Samuel Lino, o Bruno Henrique e o Pedro. São 6 para 4 vagas. Outros já seriam surpreendentes, né? Esses aí que eu citei, Cebolinha, Michael, Juninho, esses aí, o Wallace ainda é garoto, esses aí estão mais para trás. Mas eu diria que são 6 jogadores e desses 6, 4 vão jogar. E o Arrascaeta e o Samuel Lino, acho que nos grandes jogos só não estarão se não tiverem condição. Se tiverem condição, aí ficariam 4 para 2. Luiz Araújo, Plata, Pedro e Bruno Henrique para 2 vagas. E aí o Felipe define de acordo com o jogo, com o momento. Flamengo que nesse pós-data FIFA tem como sequência o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, aí o duelo de ida contra o Estudiantes da Argentina no Rio de Janeiro, clássico contra o Vasco da Gama, a volta contra o Estudiantes e depois Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, fechando o mês de setembro do Flamengo. E aí fica a dúvida para o torcedor, é claro, Mauro, que tem muito tempo ainda de preparação, muito tempo para o Felipe Luiz estudar os adversários, estudar o seu planejamento, pensando nessa sequência de jogos, esse período de paralisação para os compromissos das seleções, mas fica a dúvida no torcedor, será que o Pedro mais uma vez vai começar na reserva, na Libertadores? Será que o Felipe Luiz vai optar pelo Bruno Henrique, pensando na característica que tem um confronto contra o Juventude, contra o Estudiantes, Juventude primeiro pelo Brasileiro, depois o Estudiantes pela Libertadores, pensando na característica desse confronto, quartas de final de Copa Libertadores, um adversário chato, difícil, argentino, você apostaria talvez que o Pedro seria titular ou o Felipe Luiz deve optar mais uma vez por uma formação com o Bruno Henrique? Eu imagino, se o Bruno Henrique tiver em condição de jogo, né, que ele está sendo julgado aí, né? Exatamente, Mas tem essa questão também. tem essa questão, até lá pode ser que ele tenha punição ou não, ou isso se arraste. Eu acredito que o Pedro joga se o Bruno Henrique estiver à disposição, eu acho que o Pedro é titular contra o Juventude, dia 14, e no dia 18, pela Libertadores, joga Bruno Henrique. Acho que ele repete contra os Estudiantes a estratégia do jogo do Inter para sufocar a saída de bola do time argentino e tentar fazer os gols cedo. E garantir aí uma vitória, quem sabe até por mais gols. Eu acho que vai ser por aí. E contra a Juventude, que o Juventude vai jogar fechado, mas não tão fechado, né? Joga em casa, tem que vencer, tem que fazer pontos, né? E o Estudiantes vai ser uma retranca monstro. É um time, aliás, que cria muito pouca chance de gol.
O jogo que se classificou contra o Cerro foi um jogo horroroso e que o Cerro muito limitado também, o Cerro Porteño, no segundo tempo, saiu para tentar um golzinho. Eles só se classificaram por conta de um pênalti maroto, marcado nos acréscimos no jogo no Paraguai. Senão era tudo 0-0. E é um time que produz muito pouco ofensivamente, vai se fechar, vai se trancar para tentar segurar o Flamengo, jogar por uma bola. E acho que aí a tendência é ele colocar muita pressão no primeiro tempo, como foi com o Internacional, que o gol até demorou um pouco a sair, mas o Inter ficou muito tempo contra as cordas, né? Já contra o Vitória, o gol saiu rápido, depois aí saiu um caminhão de gols. Então, eu imagino isso. Na Libertadores, o Bruno Henrique e na Copa do Brasil, o Pedro, entre outros jogadores que ele vai revezar. Quanto à Juventude, é possível que ele tenha, sei lá, 5, 6 jogadores diferentes da formação que ele deve priorizar, que é de quinta-feira, né? Na outra semana, contra o time argentino. Vamos ver qual será a decisão do técnico Felipe Luiz. Se será Pedro ou se será Bruno Henrique o titular nesse confronto diante do Estudiantes, às quartas de final da Copa Libertadores da América, que o Flamengo tem pela frente, o Estudiantes. Flamengo buscando também o tetracampeonato continental, assim como São Paulo e Palmeiras, os clubes brasileiros vivos na Libertadores desta temporada.